Miguel, você citou essa questão do voto útil, né? Principalmente o voto de Ciro e Tebet migrando, de repente, para Lula. Eu fico me perguntando se a postura de Bolsonaro nesse debate também não pode favorecer o voto útil. Porque se é que ele vai para uma radicalização, né? Tem pessoal até falando que ele vai adotar essas maneiras Carluxo de ser, se isso não leva também ao eleitor, ao ver esse ataque, essa agressividade por parte do candidato, querer resolver no primeiro turno, e daí, claro, migrando seu voto para Lula, que é o candidato que está na frente. Hoje a Mônica Bergamo trouxe uma pesquisa super interessante, né, um dado da Genial Quest, de que 90% dos eleitores querem que a eleição seja resolvida num primeiro turno, por vários motivos, mas querem isso, 90%, é um índice super alto. Então, esse posicionamento de Bolsonaro também não contribui, essa radicalização dele, não pode contribuir para o voto útil? Completamente, tenho absoluta certeza. E eu acho que o episódio que marca isso, ao freio à campanha Bolsonaro, foi justamente o 7 de setembro, em que ele imaginava que iria disparar. Né? A gente lembra que ele falou para o Cercadinho tudo isso, mas aquela postura do imbrochável foi determinante, porque você tinha um evento nacional, ainda que desfile militar, 7 de setembro nunca foi exatamente uma coisa absolutamente popular, como Copa do Mundo, né, mas não era um evento de campanha. E o Bolsonaro transformou não só no evento de campanha, como um evento de campanha de baixo nível. E a gente tem batido sempre na tecla, eleitora, mulher, de classe de consumo C, do Sudeste, vai ser determinante. Então, a misoginia que ele nunca deixou, né, essa postura agressiva, outro fator que tem sido determinante na escolha do voto feminino tem sido a questão econômica, né? Então, esse discurso de baixar o preço da gasolina, além de ter sido insuficiente, não atingiu de fato o preço do produto na prateleira, né? Então, a gente percebe em todas as eleições, em todas as pesquisas, independente da metodologia, que ainda que a aprovação ao governo Bolsonaro tenha melhorado, a rejeição ao candidato Bolsonaro não diminuiu. Isso é determinante, uma eleição de que a rejeição é imprescindível, né? Então, de fato, se ele aumentar o tom, a tendência é que sim, que eleitores e eleitoras que estejam indecisos e indecisas tomem uma postura mais firme, do tipo, olha, tem que acabar isso agora. Né? Essa possibilidade existe com certeza. E esse aumento de tom por conta de uma situação muito crítica para ele, que não consegue avançar em relação à intenção de voto, e por conta dessas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, né, que vão contra essa fala dele, essa narrativa dele de incentivo ao armamento de qualquer forma. Então, de fato, ele está ali à beira de um ataque de nervos, por isso radicaliza. Eu, como historiador, eu tenho muita pena dos meus colegas do futuro que vão ter que explicar o que o Brasil viveu de 2013 para cá. Porque, no final das contas, isso que a edição do programa trouxe sobre a decisão dos CACs, etc., ela é parte de um processo que nós vamos ter que dizer o seguinte no futuro, que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, escolhido por Temer após o golpe contra Dilma, é o principal responsável por frear e por esvaziar o golpe do Bolsonaro. Né? Ele tinha, sim, tem seus golpistas, mesmo sem saber como fazer, com quanto contava, etc. E o Alexandre de Moraes, como a gente previa, né, ele foi, de maneira muito habilidosa, esvaziando todas essas possibilidades. Seja atuando de forma muito diplomática com as Forças Armadas, né? Vejo que esse tema das urnas eletrônicas chega agora, na última semana, completamente morto, né? Não tem mais um grau de questionamento, virou ridículo, enfim, uma coisa absolutamente sem sentido, né? E o grau de desespero e de comicidade da candidatura Bolsonaro a gente vê quando ele declara que, olha, os eleitores não podem ser proibidos de irem vestidos de verde e amarelo, sendo que não tem proibição nenhuma, né? Ele tenta criar uma fake news sobre isso, tentando ainda atiçar aí os seus seguidores contra o STF, contra a votação, etc. Mas então, eu dizia que o Alexandre de Moraes fez essa negociação diplomática, foi levando os militares em banho-maria, foi cedendo, foi fechando, foi, né, mantendo tudo isso, que chega praticamente silenciosos agora às vésperas da eleição,
né? Ainda que de lá a gente sempre possa esperar algum Twitter do general Vilas Boas, alguma coisa assim. Teve outras tentativas de agressão do Augusto Heleno, enfim. Mas agora ele se centra em outro setor, que é quem realmente a inteligência da Polícia Federal, do TSE e do KPT aponta como grande risco à segurança, que é isso que a gente chama dos lobos solitários, né? Eu estive dentro do Covid de Porto Alegre com a oportunidade de poder ver as movimentações internas, etc. E fiquei bem impressionado com o que eu tive acesso da ação da campanha do Lula e da própria Polícia Federal de Inteligência. Então, a gente sabe dos episódios que acabaram ocorrendo, de drone, daquela tentativa de bomba no Rio de Janeiro, enfim, mas há uma dezena de situações que felizmente não vieram à tona e que a gente sequer sabe que foi resultado desse trabalho imprescindível de inteligência, de prever, a partir desse mapeamento de redes, de saber já com 2, 3 dias de antecedência, movimentos que poderiam ocorrer e impedi-los antes da chegada aos comícios, né? E quem é que são esses sujeitos, né? São justamente esses, pessoas armadas, policiais na ativa, e integrantes de clubes de caça e de tiros que foram volumosamente armados, né, nesse período, e que podem, incentivados por esse discurso de ódio, pelas redes sociais, enfim, tentarem tomar uma medida mais drástica individualmente. Então não seria uma deliberação da campanha, mas eles foram, obviamente, influenciados. Então, com isso, o Alexandre de Moraes está também atuando em cima de um setor que coloca em risco não só o resultado, mas a própria sociedade, né? Como a gente viu o caso do menino na Bahia, os casos no Ceará, o caso do Paraná, que a gente sempre se refere, né? Dos casos de violência política que aumentaram no último período. Então, muito precisa essa atuação. O que o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE não conseguiram barrar, de certa forma, com mais ímpeto, e aí não é responsabilidade deles, na minha opinião, não é culpa deles, é a ação das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia. Ficou muito evidente Sim. nesse processo que, ainda que teve aquela repressão ao Telegram, né, o YouTube correu solto, né, e de alguma maneira o Twitter também. Então essas grandes empresas de tecnologia demonstraram mais uma vez pouco ou nenhum apreço pela democracia, mais interesse pelo viés econômico, do que criar condições para algum tipo de regulação das redes sociais que impedisse a disseminação desse discurso de ódio, né? Não à toa, como eu disse, a principal campo para monitoramento dessas iniciativas de inteligência era justamente o monitoramento às redes sociais, onde ali corria solto o chorume, né? Perfeito. Miguel, para você e bom domingo para a gente. Thalita, só me despeço, que país é esse, né? E aí eu me lembrei, por coincidência, da UN. Então, eu acho que a partir de segunda-feira a gente vai ter um outro país para todo mundo.